Se colocarem padres e pastores dentro de viaturas da polícia, com uma semana tem padre e pastor espancando vagabundo na rua, porque é impossível você atender milhares e milhares de ocorrências sem uma ou duas não dá errado. É impossível. São milhares e milhares de ocorrências aonde o policial é tirado do sério desde o primeiro minuto que chega. Ele tem que estar preparado, mas ele é um ser humano. Então o pastor vem aqui tranquilamente no ar-condicionado condenar um policial que acabou de ser vítima de um assalto, uma tentativa de assalto, e cometeu uma tragédia, um erro de percepção. Pô, somos seres humanos, caramba. Meus pêsames pra família. Eu sinto muito, mas aconteceu. Não tem nada de racismo estrutural. É uma fatalidade. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Eu estou falando da morte de um homem negro. Daí o deputado Kim Kataguiri passa na minha frente, distribuindo camisas para os parlamentares. Eu não sei o que dizer. Eu acho que, independente do que eu estou falando, merece respeito. Quando eu estou falando da morte de uma pessoa com um tiro na cabeça, na cidade dele, São Paulo, Kim acho... Kataguiri está devidamente admoestado. O presidente admoestou, com um riso irônico. Exato. O sargento Faura elogiou. E olha a camisa. Agradeci pela camiseta, valeu? Não, seja honesto, foi uma provocação diante da minha fala. Não tinha agradecido antes? Não tinha agradecido antes, foi diante da minha fala. Só que, sargento Faura, eu estou falando... Eu estou falando de um jovem... Não, tudo bem. É que... Veja bem, eu já avisei que não poderia ficar na reunião, falei isso antes. Segundo, então ótimo, melhor ainda, eu posso depois ouvir os seus argumentos. Só que eu estou dizendo que o senhor não havia agradecido o Kim antes de eu falar sobre isso. Então, honestamente, era uma provocação a minha fala. Só que a minha fala, eu não sei se Vossa Excelência consegue compreender. Independente de esquerda ou direita. Eu estou falando Pastor, do Guilherme. O senhor praticamente humilhou e expulsou o Kim daqui, por isso que eu me fui apressei desrespeitado. Antes dele sair, para eu agradecer ele. Mas se ele fosse ficar... eu... Se o senhor não tivesse falado, Para ele meu ia tempo, ficar por aqui, favor, eu agradecia presidente. depois. Eu queria que parasse e repusesse um pouco. Porque chega a ser piada. Seu tempo está garantido, pastor. Eu só falei que foi uma atitude de desrespeito passar na minha frente entregando camisas. Isso é humilhar? Ou eu fui desrespeitado enquanto desenvolvi a minha fala, uma vez que a entrega das camisas foi na minha frente e ao meu lado. E eu falando sobre a morte de uma pessoa trabalhadora que corria em direção ao ônibus e tomou um tiro na cabeça. Eu querer um mínimo de atenção e respeito diante dessa fala, eu estou humilhando alguém? Ou Vossas Excelências perderam completamente a empatia? Vão relativizar a morte desse jovem? Cabe dizer que a própria polícia já admitiu que foi erro de percepção. Vão defender o quê? Um jovem trabalhador de 26 anos. O que eu estou falando de errado aqui? Reivindicando a vida desse jovem, a memória desse jovem, a dor da sua esposa, a dor da sua família, a dor dos seus amigos e das suas amigas. Uma fala como essa vai ter contraponto? Ou, ao menos, não vai ser respeitada? Eu fui interrompido pelo deputado Kim quando falava que o sonho desse jovem era reformar a sua casa e ter um filho. Esse jovem não existe mais, ele morreu, ele não voltará. E a pergunta que eu faço é, se fosse branco, se fosse no Leblon, Rio de Janeiro, ou em Higienópolis, em São Paulo, será que tomaria um tiro na cabeça correndo para pegar um ônibus? Ou esse país ainda define quem vale mais e quem vale menos, quem pode morrer e quem pode viver e quem deve morrer? Obrigado, presidente. Bom, todos que estão nos acompanhando, acredito que pela internet e aqui pessoalmente, vocês viram a fala do pastor Henrique. Eu falei que eu ia fazer um contraponto e ia responder com propriedade, porque acompanhei bastante pela imprensa as repercussões desta ocorrência. O que aconteceu foi o seguinte: dois homens de moto tentaram assaltar um policial militar. 2 homens armados assaltando um policial militar. Ele reagiu, essas pessoas abandonaram a moto e saíram correndo. O policial ali permaneceu. Posteriormente, um trabalhador, uma pessoa saiu do serviço
e correu em direção ao ponto de circular, houve sim um erro de percepção. O maior pavor, como disse o deputado Paulo Bilinski, o maior pavor de um policial nas ruas. Um erro de percepção, um tiro errado, atingir um inocente. Aconteceu, é uma tragédia. Esse homem correu, tinha as características parecidas com os assaltantes que fugiram na moto. O policial atirou. Infelizmente, o tiro foi fatal. Ninguém aqui está defendendo que o policial tenha que sair atirando a ermo. Mas, primeiro, o pastor já levou conotação de racismo estrutural. Se fosse um jovem branco nas mesmas circunstâncias, possivelmente poderia ter, sim, sido baleado. Se fosse no tal Jardins que ele fala, se ele tivesse sofrido uma tentativa de assalto por 2 homens de terno, 2 bandidos com terno, mesmo que para disfarçar, para dizer que eram, sei lá, evangélicos ou advogados ou qualquer coisa, e tivessem assaltado e outro homem de terno correndo, poderia sim ter acontecido a mesma fatalidade. Não estou aqui defendendo o policial, mas não se pode generalizar que aquele policial atirou porque, ó um negro correndo, eu vou meter bala. Não é assim que funciona. Ele pensou que tratava-se de um dos criminosos, foi no mesmo local, o criminoso correu para um lado, estava voltando para outro, ele foi para cima do cara. Houve um erro de percepção. Não pode acontecer? Não pode, mas aconteceu. Não, ele vai ser responsabilizado, não tenham dúvida disso. Mas o que não pode é o pastor vir aqui tripudiar em cima das forças de segurança, estrutura de racismo. Isso são... Eu falei ontem numa reunião que eu tive no Ministério da Justiça, a Polícia Militar atende milhares e milhares de ocorrências por dia. Grande parte delas são atendidas dentro do profissionalismo. Tudo sai corretamente. Bandidos são, para concluir, presidente, bandidos são tirados de circulação. São milhares e milhares de ocorrências por dia. Nós temos cerca de 400 mil policiais militares nas ruas trabalhando. Culpam-se a Polícia Militar por alguns excessos. Se colocarem, eu falo aqui na comissão, não tenho medo, falei ontem, dentro do Ministério da Justiça, se colocarem padres e pastores dentro de viaturas da polícia, com uma semana tem padre e pastor espancando vagabundo na rua, porque é impossível você atender milhares e milhares de ocorrências, sem uma ou duas não dá errado. É impossível. São milhares e milhares de ocorrências, aonde o policial é tirado do sério desde o primeiro minuto que chega. Ele tem que estar preparado, mas ele é um ser humano. Então o pastor vem aqui tranquilamente no ar-condicionado condenar um policial que acabou de ser vítima de um assalto, uma tentativa de assalto, e cometeu uma tragédia, um erro de percepção. Pô, somos seres humanos, caramba. Meus pêsames para a família. Eu sinto muito, mas aconteceu. Não tem nada de racismo estrutural. É uma fatalidade. Muito obrigado, força e honra.